Bolsonaro e as urnas eletrônicas. Vai. Na linha do será da coisa, né, Reinaldo? Você cantou a bola aqui ontem, disse que o discurso do ministro Fachin, a entrevista que ele deu, de que já estaríamos sob um ataque hacker, não foi legal, não foi responsável, e que ele poderia ser usado, esse discurso, contra o próprio sistema eleitoral, e foi isso que aconteceu. Em entrevista a uma rádio ontem, o presidente da República afirmou o seguinte: o próprio Fachin acaba de comprovar, no meu entender, que ele não tem confiança no sistema eleitoral. Se o sistema eleitoral é inviolável, por que isso é preocupação? Acabaram de comprovar que existe sim a possibilidade de a urna eletrônica ser violada. Bom, o Fachin fez o desfavor de dar uma entrevista ao Estadão dizendo que, segundo seu ponto de vista, o sistema eleitoral já estava sob ataque de hacker. E eu alertei aqui, está dando ouro para o inimigo, então, né? O inimigo das eleições por intermédio de urnas eletrônicas. Uma fala irresponsável, desnecessária, sem prova, sem evidência. E claro que Bolsonaro iria aproveitar. E ainda disse, porque o Fachin chegou a citar a Rússia como um exemplo de país em que abriga hackers, e o Bolsonaro estava na Rússia. Aí o Bolsonaro reclamou que isso não era correto, porque afinal ele estava na Rússia, e aí citava o país. Olhem, querem saber? Nesse particular não é mesmo. Até porque um presidente de TSE, ou em vias de se tornar presidente do TSE, não faz esse tipo de conjectura. Ministro Fachin, sempre que possível, o juiz aparece pouco, inclusive em jogo. Essas considerações que o senhor deu uma entrevista ontem, tem outra entrevista sua hoje na Folha, o senhor repete o equívoco, não é? Eu não sei que diabo está batendo aí, enfim, o senhor foi e aliás volta a tratar desse assunto na entrevista à Folha, o senhor foi um dos que colaboraram com a devida vênia, o senhor não fique magoado, mas o senhor foi um dos que colaboraram com o terror lavajatista. Terror lavajatista que elegeu Jair Bolsonaro. O senhor foi um que deram 5 votos que impediram que o Lula saísse da cadeia em 2018, embora já houvesse um ultimato militar. Lembra-se? Já tinha sido dado pelo general Vilas Boas. Apesar dele, o senhor foi o relator, era o relator, e defendeu a continuidade da prisão, contra o que dispõe o inciso 57 do artigo 5º da Constituição e o artigo 283 do Código de Processo Penal. Né? Eu não sei se tem alguma forma de consciência tardia aí do mal que o senhor fez ao endossar ilegalidades da Lava Jato, que resultaram em Bolsonaro, mas eu lembro que o senhor, por exemplo, resolveu reagir aos militares 3 anos depois. Assim como, a meu ver, reagiu tardiamente para reconhecer os absurdos cometidos por Sérgio Moro. Mas eu nem vou entrar nessa economia agora. O que eu estou censurando no senhor é elevar a crispação do discurso quando o seu papel é baixar a crispação do discurso. O senhor está caindo no jogo do Bolsonaro. Porque o senhor concede uma entrevista à Folha, né? Aí o senhor é indagado sobre essa questão e diz: o presidente Bolsonaro disse que o discurso do senhor foi fake news em relação à Rússia, né? E que os ministros supremos se comportam como adolescentes.
Aí, o senhor diz o seguinte, eu tenho 3 coisas. A primeira, que toda pessoa, inclusive o presidente, pode ter sua opinião e tal, e não sei o quê. Ok. A segunda observação é que o presidente, ao lado das funções estatais, tem atividades políticas. Na atividade política, os fatos sofrem substituição por narrativas. Eu fiz um pronunciamento por escrito para deixar registrado. O que eu mencionei é que há possibilidade de um cyberataque à Justiça Eleitoral, nomeadamente ao Tribunal Superior Eleitoral, e que a segurança cibernética era um item fundamental. O senhor deveria ter dito desde sempre uma coisa na qual o ministro Roberto Barroso tem insistido, e todos têm insistido, que as urnas eletrônicas não ficam ligadas à internet. Não é? As questões todas enviadas pelos militares, com as respostas devidamente dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, evidenciam a segurança do sistema. Quando o senhor fala isso, o senhor continua a dar corda para o discurso do Bolsonaro. Que coisa é essa? Admita que errou. E ainda diz, a terceira observação é que eu tenho um conjunto de fontes. Bom, o Bolsonaro acha que tem também. Ministro, não é o seu papel esse assanhamento retórico. O senhor está ajudando o Jair Bolsonaro. Sim, é verdade. Nós dois não nos entendemos do ponto de vista da leitura de mundo desde quando o senhor foi nomeado, né, indicado. Como é notório, eu escrevi muito contra a sua indicação e defendendo que seu nome fosse rejeitado. E acho que teria sido um bem para o país, considerando seu desempenho no caso da Lava Jato. O fato de o senhor ter revisto depois as condenações, os processos da 13ª Vara Federal de Curitiba, não anulam o mal feito. Agora, não é possível o senhor continuar com essa conversa. Não é possível o senhor continuar com essa conversa. Endossar uma bobagem que o senhor disse. O senhor não está percebendo que está sendo contraproducente? O senhor sabe o que é ser contraproducente? Contraproducente é quando a gente intenta, enceta uma ação e o resultado da ação é contrário àquilo que a gente pretendia provocar. O senhor está dando munição para a canalha que põe em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Olha aqui, ministro, um juiz tem de ter muito cérebro e muito pouco fígado. O contrário não funciona. E na tal entrevista, o Bolsonaro fez uma frase de efeito, vai lá. Dessa vez ele voltou a fazer ataques contra ministros do Supremo, mas não disse quem são. Não citou os nomes, mas falou nos ministros da Corte que também fazem parte do TSE, ou seja, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Segundo Bolsonaro, os 3 seriam petistas e estariam trabalhando pela eleição do ex-presidente Lula. O atual presidente afirmou o seguinte: o que fica da ação desses 3 ministros do Supremo, que estão dentro do TSE, é que parece que eles têm um interesse. Primeiro é buscar uma maneira de me tornar inelegível na base da canetada. A outra é eleger o seu candidato, que é o Lula. Eles são pessoas que se comportam como adolescentes, têm um objetivo. Isso é uma bobajada, já comentei aqui em todo canto. Ele está se referindo a esses 3 ministros. 2 deles, de fato, indicados por Dilma, Roberto Barroso e Edson Fachin. Curiosamente, os 2 maiores entusiastas da Lava Jato. Ainda hoje. Né? E que votaram contra a soltura do Lula em 2018. O terceiro ministro, Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer. Naquele 2018 também votou contra. Há um histórico de votações contrários
aos interesses do PT. Ele talvez imagine que os ministros que ele indicou vão fazer as suas vontades. Até agora, Nunes Marques, por exemplo, tem feito, né? Tem sido um mero, quer dizer, as coisas passam por ele é um mero homologador daquilo que é o governo até agora. Continuará assim? Não sei. Mas isso tem acontecido. Agora, em relação a esses 3 ministros, isso é apenas uma mentira, né? E Barroso se despediu do TSE. Foi hoje a última sessão dele como presidente da corte, né? Passa o bastão para o ministro Edson Fachin, que Fachin assume a comando do tribunal no dia 22 de fevereiro. O Barroso fez um discurso forte na despedida, Reinaldo. Defendeu o sistema eleitoral brasileiro e criticou o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro Roberto Barroso, o país sofre hoje uma deprimente desvalorização mundial por causa do atual presidente. A gente separou um trechinho do vídeo do discurso. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo. E nos eventos multilaterais, vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Aqui no Superior Eleitoral, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira. Olha, é claro que eu concordo com cada linha do que está dizendo o ministro. Ele está certíssimo. Mas eu me pergunto se nesse ponto da trajetória esse discurso agora convém. Sim, nenhum ministro foi tão massacrado pelo Bolsonaro, acho, como Roberto Barroso. Com ataques vis, mentirosos, asquerosos. Acho que o ministro até tomou decisões que, por exemplo, eu sou contra essa participação dos militares no processo eleitoral, já disse aqui, né, porque acho que isso abre um flanco, questão óbvia. E se eles disserem não, assim, não está bom, não está certo? De qualquer modo, isso tudo é verdade. Mas isso tudo também alimenta a sanha dos destruidores de instituições, né? Eu recomendaria a todos que não caíssem no jogo da provocação barata. Haverá algo no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo, mas no caso do TSE, a fazer para combater ilegalidades, fake news, etc., que se faça com a dureza, com clareza, de forma determinada. Alimentar a crispação verbal não interessa ao TSE, porque o TSE não fez nada. Mas interessa ao Bolsonaro. Porque ele precisa disso. Ele precisa da guerra permanente contra tudo o que não compõe a sua base de apoio. Está certíssimo. Como coroamento do trabalho. Agora, um monte de gente pode dizer isso. Eu posso dizer isso. Digo, aliás, faz tempo. Agora, não convém, definitivamente, ceder esse tipo de coisa. Embora grave mesmo, insisto, continua a ser a fala do Edson Fachin.
grave e pouco inteligente.